No programa de hoje, te levamos para conhecer um lugar que tem o apelido de Ilha Feliz e metas ambiciosas, é Aruba. Por lá, o tema sustentabilidade entrou para o calendário do país, que espera até 2020, ou seja, daqui a poucos anos, ser a primeira nação de economia 100% livre de combustíveis fósseis. Se isso é possível, dá só uma olhada. Por aqui, muito vento, sol o ano inteiro e uma fama de fazer inveja a muitos países. Estamos naquela que é conhecida por ser a ilha mais feliz do planeta. Não é mal trabalhar acá, hein? Não, Aruba é a ilha feliz. Aruba, One Happy Island. Por quê? A vida aqui é muito relax, boa. Escuta só. O idioma oficial dessa gente é o papiamento, uma língua que tem origem bem longe daqui, como explica este professor de linguística. Não todo mundo, pero... Não todo mundo, mas uns 70% da população fala o papiamento, que é uma língua crioula. Uma língua que nasceu da mistura de línguas, neste caso a dos africanos, que vieram como escravos da África e desde lá já tiveram contato com os portugueses, originando o afro-português, que misturado ao português e espanhol, deu origem de duas línguas, o cabo-verdiano e o papiamento. E nasceu o papiamento. Mas estamos muito longe do continente europeu. Desta vez, a equipe do Good News desembarca em Aruba, no sul do Caribe, um país pequeno, mas de belezas gigantescas, que lembra muito o jeito acolhedor dos latinos, segundo este brasileiro de passeio por Aruba. As pessoas são mais receptivas assim do que em outras ilhas. Então, esse clima caribenho, ele é no Caribe todo, todas as ilhas, mas é um pouco diferente aqui em Aruba, porque a galera é um pouco mais relax, assim, não é tão americanizado. Então, acho que o clima caribenho em geral é isso, né? Praia, sol, cerveja, e todo mundo feliz, sem preocupação nenhuma com o tempo, né? Pergunta a este italiano, que também já morou no Brasil, o que ele veio fazer aqui. E a resposta não poderia ser mais óbvia. Em busca do sol e da praia e da festa. Fazer o quê? Aruba é também um país de metas bem ambiciosas. Talvez uma das maiores do mundo quando o assunto é sustentabilidade. A ideia é, até 2020, não depender mais de petróleo para produzir energia, como explica a diretora do Bureau de Inovação, Bianca Peters. Na realidade, o projeto 2020 é um dos pontos que trabalhamos aqui na ilha. A ideia é criar uma sociedade autossustentável, investir em fontes de energia renováveis, como a solar, tratamento de resíduos para não poluir as praias, preservação e uso sustentável das áreas verdes e, especialmente, não usar fontes fósseis, como o petróleo, para a produção de energia. Esses são os principais pontos do projeto 2020. Tarefa fácil? Bom, nós sabemos que é difícil, mas é para isso que vamos trabalhar, com certeza. O bom humor dessa gente há de ajudar. Com pouco mais de 190 quilômetros quadrados, Aruba fica no coração sul do Caribe, ao norte da Venezuela. A ilha tem cerca de 110 mil habitantes e recebe mais de 1 milhão de visitantes ao ano. Também com um cenário assim, já deu para perceber que nesta faixa do globo terrestre, o turismo movimenta a economia local. Quem vem para cá sempre quer voltar. Quer um exemplo? Caroline e Ray de lua de mel em Aruba. Nós viemos para cá em lua de mel e é a nossa primeira vez e estamos adorando, tendo uma estadia maravilhosa. Aqui é muito bonito, eu quero voltar no próximo ano. As pessoas são ótimas, a comida é muito boa, a água, temos praia, é perfeito. Um turismo responsável por 88,4% do PIB de Aruba. Isto é, este setor movimenta mais de 4 milhões de florins arubanos e garante o emprego de 90,8% da população.
A participação do setor de viagens e turismo no PIB de Aruba em 2014 foi de 88,4%. Este professor de línguas, nascido em Aruba, conhece bem os sotaques que visitam a ilha e tem sua própria definição para essa simpatia toda. A maioria dos turistas que vêm para Aruba são dos Estados Unidos da América e Canadá. Depois vem Brasil, Venezuela e Colômbia também. Aqui em Aruba, o povo é bastante cordial porque uma coisa puxa a outra. Temos de ser amáveis com os turistas. Caso contrário, ele não volta. Eu digo que é como um círculo vicioso. Se não é amável, não tem turismo. Para se ter turismo, tem de ser amável. E além da hospitalidade, também tem um mar assim. Fica bem difícil resistir a esse lugar. Durante o passeio, o guia se encarrega de passar as instruções sobre o mergulho. Uma boa pausa para conhecer quem está a bordo. Hello, Brasil! Hello, Brazil! And say hello, Rede TV! Hello, Rede TV! Yes! Are you enjoying here, Aruba? Yes! Yes, what do you like it here? Eu gosto da água transparente. Uau, eu acho que acabei de ver uma raia ali no mar. Isso é tão legal. Bom, eu gosto de como a água é transparente, rasa e quente. Na hora de cair na água, ela não ficou para trás. Yours north. Hello! Dá pra ver os peixes daqui. Aruba tem um clima tropical seco, com temperatura anual na casa dos 27 graus. E com os termômetros aquecidos assim, a temperatura da água fica pra lá de agradável. Sem contar que é transparente e se revela em vários tons de azul. As tonalidades vêm das algas que colorem o fundo do mar. Assim como os corais. A costa sul da ilha é praticamente um grande recife de corais, onde é possível encontrar mais de 20 locais para mergulho. E é neste fundo de mar que encontramos 11 pontos de naufrágios, entre eles os famosos Antila e Pedernales. Tem até um avião neste mar, que mexem com a imaginação do mergulhador e hoje servem de abrigo artificial para os peixes. De volta à superfície, os turistas ficam assim, encantados. Mas o problema é que tamanha circulação de gente também ajuda a produzir muito lixo, que muitas vezes vai parar ali, ó, no mar. Eu vi que quando aumentava o turismo, aumentava a sujeira no fundo do mar. Perigo que faz dos arubanos, por nascença ou de coração, moradores cuidadosos e conscientes quando o assunto é sustentabilidade. Ulisses é um deles. Hoje a gente vai acompanhar o trabalho do Ulisses, o brasileiro que mora aqui em Aruba há 26 anos e é o responsável pela limpeza do mar e da praia. Olá, Ulisses. Oi, Renata. Tudo bem? Tudo bem? Legal de te ver. Ótimo, obrigada. Ulisses. Oi. Conta pra gente então, como é que é o seu trabalho aqui na praia? Bom, eu comecei minha companhia há 10 anos atrás, visando a limpeza do mar. Já que eu tenho contato direto com o mar e eu estou aqui em Aruba por causa do mar, eu vi uma coisa que ninguém estava vendo antes, aonde tinha sujeira e onde precisava de uma manutenção. Aruba tem um vento muito forte, então qualquer copinho de plástico ou lata de refrigerante que é deixado embaixo de qualquer cadeira, o vento leva para dentro da área. Tá? Nessa área nós vamos ter dois tipos de sujeira, uma é a sujeira orgânica e outra é a sujeira inorgânica. A sujeira inorgânica são as latas, os plásticos e tudo que voa que não pertence ao meio ambiente marinho. A segunda, que é a limpeza orgânica, são as algas. Aruba, como é cercada por um cinturão de arrecifes rasos, quando entram ondas que entram, arrancam essa alga dos arrecifes e as ondas traz essa alga para essa área. Essa área, a água é um pouco estagnada por causa da curvatura da baía, então não tem correnteza. Então essa alga vai ficar aqui dentro e vai se decompor.
Tá? Essa decomposição de alga, ela vai formar uma massa no fundo, em cima da areia. E essa massa que a gente, através de uma draga, que você tem um garoto trabalhando ali que já vai colocar lá para trabalhar, ele vai fazer a sucção desse material e vai jogar para fora, onde tem a correnteza. Para que isso? Porque esse resíduo é um nutriente e a cadeia alimentar do mar vai depender desse alimento. Bom, e agora eu e o Ulisses, a gente vai entrar no mar, subir no barco para ver como é que esse trabalho é feito bem de perto. Isso, vamos pôr a mão na mão. Uma atividade que começou de forma despretensiosa e virou um ganha-pão para este surfista que nasceu na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, lá no Brasil. Para ele, mar e praia limpos são sinônimos de mais turistas em Aruba. E quanto mais gente nessas praias, mais gira a economia dessa charmosa ilha caribenha. Vou agora lá embaixo, vou trazer uma amostra disso para vocês, tá? Esse material, ele cheira muito ruim, porque é um material de decomposição. Isso aqui é um bom nutriente para os peixes. Junto com esse material inorgânico, às vezes voa da praia lixo. Então o mergulhador está lá embaixo agora trabalhando. Toda vez que ele encontrar um pedaço de plástico, alumínio, alguma coisa que não seja do próprio mar, ele tira e põe nessa cestinha. Bem-vindos ao meu trabalho! Em Aruba, os ideais de preservação fazem parte da cultura, do dia a dia e dos eventos locais. O organizador do Campeonato Mundial de Beach Tênis que o diga. Afinal de contas, montar uma estrutura dessa bem no meio de uma das praias mais preservadas do mundo, a Eagle Beach, não deve ser fácil. Estamos muito conscientes do ambiente de que estamos fazendo aqui. Diariamente nós limpamos a praia toda, todas as noites. Assim, a cada dia começamos tudo limpo. Um oceano limpo, azul da cor do céu, que não só atrai milhares de turistas, como também é base para a produção de toda a água potável consumida em Aruba. Do abastecimento urbano, rega, ao copo para matar a sede. Considerada a segunda maior fábrica dessalinizadora do mundo, daqui sai toda a água potável consumida em Aruba. Como explica o especialista no assunto, Filomeno Marchena. Buenos dias, muito gosto. Eu estou muito agradecido por vocês virem a Aruba e tenho a oportunidade de visitar o lugar onde nós fazemos a água. A tecnologia utilizada pela Companhia de Água e Eletricidade local é a osmose reversa. Mundialmente agora e o que aplicamos em Aruba. São duas grandes tecnologias que aplicamos em Aruba: a tecnologia térmica e o processo de osmose reversa. O processo de dessalinização da água pela tecnologia térmica é basicamente uma imitação do processo natural. Aquecemos a água com energia e essa água, quando evapora, nós condensamos esse valor com a água fria do mar. Assim produzimos água doce. O vapor não contém praticamente nada de contaminação. Já o processo de osmose reversa, temos dois reservatórios separados por uma membrana semi-impermeável. De um lado, água potável, de outro, do mar. Por processo físico natural, a alga do lado menos concentrado correria para o lado mais concentrado, neste caso de sal. Um mecanismo natural para forçar o equilíbrio entre as soluções. Mas quando aquecemos a água com maior quantidade de sal a 25 graus e aplicamos uma pressão superior a 30 a 60 atm, o processo se inverte e o líquido corre do lado mais concentrado para o menos concentrado. Daí, a membrana impede que a água potável volte e assim separamos as partículas de sal da água potável. Em Aruba, o projeto para dessalinizar a água começou em 1932 e serviu de exemplo para outros países por não gerar danos ao meio ambiente. Sistemas semelhantes já foram empregados no Arizona, Estados Unidos, onde se produz 72 milhões de galões de água pura por dia.
Mas a maior dessas usinas está em Israel, construída para produzir 127 milhões de metros cúbicos de água por ano, o suficiente para abastecer 1/6 da população israelense. Até o Brasil virou adepto desta tecnologia. Tem usinas de dessalinização nas ilhas de Páscoa e Malta, lá no arquipélago Fernando de Noronha. A água que produzimos é muito saudável, com praticamente nada de contaminação. Depois de tirar o sal, passamos a água por pedras de cálcio e assim conseguimos minerais necessários para o consumo humano. Mas é tudo muito suave. E isso só é necessário porque Aruba não possui nenhuma fonte natural de água doce. Por este motivo, tiramos água potável do mar. O país é pequeno sim, tem pouco mais de 190 quilômetros quadrados e mesmo assim consegue reunir em tão pouco espaço cenários incríveis. Verdadeiros paraísos para o homem e especialmente para os bichos. Num lugar onde o sol brilha o ano inteiro e a temperatura média bate a casa dos 28 graus, fica difícil acreditar que o tempo pode virar assim. Mas acredite, neste segundo dia em Aruba, pegamos chuva. Mas logo o sol tratou de retomar o seu posto. E sob a luz quente, as famosas Dividive e Fofote ganham destaque. Isso mesmo, de nomes bem estranhos para a nossa língua, essas árvores são encontradas apenas aqui. E repare só, tá vendo que elas viram para o mesmo lado? Elas apontam para o sudeste, a mesma direção dos ventos alísios que sopram sobre Aruba. Cena para os famosos cartões postais da ilha e fotos. O que também ajuda a colorir a paisagem são elas. E aqui em Aruba, elas têm um santuário só delas. A gente vai subir agora para ver tudo lá de cima. E esse lugar aqui é preservado pelo governo de Aruba. Chegamos ao Bubali Bird Santuário, ao norte da ilha. Com pouco mais de 490 mil metros quadrados, esta área é considerada pelo Ministério do Turismo de Aruba uma zona de reprodução, especialmente no final do mês de outubro, quando as aves migram para o sul. Tudo porque mais de 80 espécies de aves migratórias procuram este pedacinho da ilha para se reproduzir. São espécies de socó, garça, gaivotas, entre tantos outros pássaros. Mas como não prestar atenção nelas? A gente está indo agora para uma ilha particular para ver os flamingos. De pernas longas e caminhar elegante, a cor vibrante completa o ar de sofisticação do flamingo, que faz desta ilha particular, encostadinha à costa de Aruba, um lugar especial. E neste vai e vem de flamingos, as iguanas também ganham destaque. Mas nossa aventura em Aruba estava apenas começando. Pé na estrada, rumo ao Parque Nacional Aricoque. Quem recebe a gente é o guarda florestal Julio Bujon, que conhece o local como a palma de sua mão. Nós temos um ecossistema que é semidesértico. Não é muito deserto, como também não é muito verde. Então temos muita mata dessa região, como por exemplo os cactos, rachibe, oliva, guaiaca, que são dessa região. E são espécies acostumadas a este clima árido, seco. O parque ocupa 20% de todo o território da ilha. Com paisagem árida, povoada de cactos e animais silvestres, é uma ótima opção de lazer para o turista, que podem percorrer o parque por trilhas também. 95% da nossa fauna são pássaros e répteis, mas na ilha também temos animais como cabras, burros, coelhos e morcegos.
Aqui na ilha, por ser uma ilha pequena, temos bastante animais nativos daqui. Temos a cascavel de Aruba, que é uma das cascavéis mais perigosas em extinção do mundo. Pelo que sabemos por meio de estudos, há aproximadamente 230 delas. Temos uma outra serpente que se chama santaneiro, que também é nativa da ilha de Aruba. E também temos um lagarto, eu não sei se vocês já viram um deles por aí, que tem uma cor azul. Também são nativos da ilha de Aruba. Por ser uma ilha tão pequena, temos muitos animais que são nativos daqui e por isso um espaço tão grande, um parque nacional, é para dar especialmente a esses animais nativos o espaço que eles necessitam para viver e para sobreviver. Para viver e para sobreviver. Para Julio, o futuro de áreas como o Parque Nacional Aricoque não depende só dele ou do governo arubiano. Mundialmente se está provando. Mundialmente já se comprovou que para conscientizar as pessoas da importância de cuidar do meio ambiente na natureza, nós temos que pensar nos jovens. Então, quando o parque começou a funcionar oficialmente em 2010, a ideia foi que, para promover isso, não somente com as pessoas que vivem em Aruba, como também os visitantes, era uma coisa muito importante para o parque, a educação das pessoas sobre conservação do meio ambiente e da natureza. Por este motivo, menores de 18 anos não pagam para entrar no parque. Bom, não é mesmo? E não importa se são turistas. Não importa se são turistas ou locais de Aruba. Todos os menores de 18 anos entram de graça no parque. 18 anos entram grátis ao parque. O parque engloba o Monte Jamanota, o ponto mais alto de Aruba, com 189 metros. Não fomos até lá, mas chegamos perto. Aqui no sul, bem no horizonte, nós vemos a costa da Venezuela. Era aquela planta, né? Sim. Em meio aos cactos, uma planta muito usada por aqui. Essa aí. Que é? Esta planta... Nós chamamos essa planta de vassoura preta. É uma planta medicinal. Antigamente a gente fazia um chá e esse chá é muito bom para limpar os rins e o fígado. Mas também antigamente, os mais velhos usavam essa planta para cozinhar, porque olha só como lembra o orégano. Huele como o orégano. Mas Aruba ainda reservava à nossa equipe e outros mistérios. A Fountain Cave, uma das únicas cavernas acessíveis do parque. A gente está aqui em uma das 4 cavernas que tem aqui no parque, somente 2 são abertas para visitação. E o que é que a gente encontra aqui, Julio? Dentro desta caverna, a gente pode encontrar o que a gente chama de grafite, mas são os grafites de habitantes que passaram por aqui há mais de 100 anos na ilha, que são os primeiros colonizadores holandeses, como também dentro desta caverna. Lá dentro é onde encontramos também uma coleção de pinturas de índios, uma das coleções de pinturas de índios mais conservadas da ilha. Escondidos na escuridão da caverna, encontramos vestígios dos primeiros moradores de Aruba. E aqui vamos chegar na área onde estão as pinturas dos indígenas. São as famosas pinturas rupestres dos índios que viviam aqui em Aruba. Os índios que fizeram estas pinturas eram da tribo Caquetios. As pinturas eram da tribo de Caquetios. O que me fez lembrar da conversa que tive com este arubano e professor de História e Linguística. Estas ilhas do Caribe sempre receberam muitos povos de fora. Primeiro foram os índios Caquetios. Vieram em uma grande família chamada Arawak e se espalharam pelas 3 ilhas do Caribe, mais Venezuela e Colômbia. Os índios Caquetios da tribo Arawak chegaram a Aruba no ano 1000 a.C. Aqui se organizaram em aldeias e permaneceram até os tempos coloniais. Depois recebemos muitos imigrantes. Primeiro os espanhóis. Depois, em 1636, os holandeses conquistaram Aruba. Daí, quando a escravidão foi abolida em 1863, teve a entrada dos italianos na ilha devido à Igreja Católica. Com o tempo, o idioma que nasceu com os escravos africanos, quando chegaram aqui, virou o idioma oficial dos habitantes de Aruba, inclusive dos colonizadores. Houve uma situação atípica.
O grupo dominante, os holandeses principalmente, acabaram por aprender o papeamento para se comunicar com seus escravos, sua mão de obra da época. E o mais curioso é que os filhos desses colonizadores aprendiam ainda mais o papeamento, porque tinham como babás essas africanas. E assim, o papeamento virou o idioma de todos, dos africanos aos holandeses. Dos índios caquetios, pouco restou. Dentro desta caverna ainda encontramos vestígios dessa história repleta de conquistas e perdas. E os significados dessas pinturas ainda estão sendo estudados. A ideia é descobrir particularidades desse povo. Esta, para mim, é a pintura mais significativa, porque dá um toque humano. Era a mão de uma criança, fizeram aí. De um niño que hicieron allí. Aves exóticas, reservas naturais, praias de água cristalina e areia branca integram o cartão postal de Aruba. Não à toa, a ilha é um famoso destino turístico, recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Mas tem um outro atrativo que ajuda a movimentar a economia local e ainda leva o nome da ilha para bem longe. Neste trecho do Caribe, os sotaques são bem variados. Tem americanos, venezuelanos e até europeus. Numa ilha com praias de areia branca e mar azul turquesa, é claro que o turismo não só é forte, como também é a base da economia local. Mas, além das belezas naturais, Aruba também tem nesta planta uma boa fonte de renda. Em terra firme e fértil encontramos esta plantação de aloe vera, uma planta com propriedades calmantes, cicatrizantes, rica em 12 vitaminas e 18 aminoácidos, o que faz dela uma ótima matéria-prima para a indústria cosmética e farmacêutica. A gente vai conhecer agora a fábrica mais antiga daqui de Aruba, que também é a fábrica mais antiga de babosa do mundo. José é gerente da fábrica e explica detalhes da produção deste viscoso produto que chega a mercados internacionais. Sim, aqui estamos. Aqui estamos. Você pode ver à minha direita parte da nossa plantação, que também é parte da plantação original, que é quando começamos, no ano de 1890. A babosa não é uma plantação original de Aruba. Ela foi trazida pelos holandeses da África no ano de 1840. O interesse deles era nisso que eu vou mostrar. Quando eles a trouxeram, o interesse era nisso, neste azeite amarelo. É um laxante muito forte. Na época, exportado para a Europa e Estados Unidos. E isto exportavam à Europa e também a Estados Unidos. Nesta época, Aruba era responsável por 70% da produção mundial desta planta, mas... Depois de algum tempo, já não havia mais interesse nisso. As pessoas começaram a usar remédios sintéticos. Então tínhamos toda essa plantação sem utilidade. O que poderíamos fazer? Eram pés e pés de aloe vera, uma produção garantida pelas características da própria ilha. Basta olhar lá fora. O José estava me contando que a babosa daqui de Aruba é considerada como a melhor. Isso por causa do solo, que tem mais minerais, e por causa do clima também, não é, José? Sim, o clima e a terra também. A terra de Aruba é a melhor. Dá minerais extras para a babosa, o que faz dela ainda mais ricas em nutrientes. Temos uma boa umidade, o solo é perfeito e claro. O amor que damos à babosa é muito importante também. A mudança no hábito de costume do aloe vera veio da própria planta. Então, um senhor... Até que um senhor descobriu esse cristal aqui. Esse cristal. En el cristal. Aqui. En ese cristal. Posso pegar? Sim, vai cortar. Sim. Cortamos ao lado. Cortamos de um lado, do outro, de ambos os lados, e então chegamos ao cristal. Agora,
Eu vou tirar essa parte, que é o cristal. Todos os produtos que fazemos, os hidratantes, protetores solares para depois do sol, para os cabelos, vêm deste cristal. Mas é claro que nós o lavamos porque agora o cheiro não é muito bom, mas é muito bom para o corpo. É muito hidratante. Sim, muito hidratante. Tem pessoas que tomam isso, porque faz bem para a saúde. Mas nós aqui só fazemos cosmético com isso. Só hacemos cosmética. A fábrica, gerenciada por José, existe há mais de 125 anos. E para se adequar ao projeto de sustentabilidade do governo de Aruba, nenhum tipo de fertilizante químico é utilizado nas plantações. A colheita é manual e a rega dos pés é feita por sistema de gotejamento para reduzir o consumo de água. E agora que a gente já conheceu a plantação de babosa, a gente vai lá para a fábrica para ver como é que os produtos são feitos. Além do aloe vera, a fábrica aposta, sempre que possível, nos extratos de ervas naturais e óleos essenciais orgânicos para compor sua linha de produtos. Mesclamos com ingredientes. Neste setor, nós misturamos com diferentes ingredientes. Tudo depende do que necessitamos. Se necessitamos de shampoo ou loção ou hidratante. Cada um pede uma combinação diferente. Tudo para atender o mercado, especialmente o estrangeiro. Mas também, nada muito difícil. É um processo difícil. Consumir os produtos e os ideais carregados por eles. Desde 2011, a empresa passou a usar plástico reciclado para empacotar os produtos. As embalagens agora são feitas com a reciclagem de resíduos de fibra de coco. É o que os empresários chamam de eco-friendly, amigavelmente ecológica. E algo também que hacemos, por exemplo, se puedes ver nossos paquetes. Por exemplo, as nossas embalagens, produzidas por nossos parceiros nas Filipinas, são todas biodegradáveis. Tudo porque tem em sua composição fibra de coco. É a nossa forma de mostrar que estamos antenados e preocupados com a natureza. Com a ecologia. Então, essa caixinha aqui foi feita... Exatamente. Durante nosso tour pela fábrica e museu sobre aloe vera, ouvimos muitas curiosidades sobre esta planta de aparência um tanto espinhosa, mas de poderes mágicos. Há 500 subespécies de babosa e todas, de modo geral, são chamadas de aloe. Aqui, ó, babosa. Está no brasão de Aruba para lembrar que ela foi o primeiro produto de exportação produzido em Aruba e que ajudou na economia da ilha. Então não poderia ficar de fora do brasão arubano. E por isso está aí no escudo arubano. Tá aí, um jeito de produzir em harmonia com a natureza. Uma ideia que está por toda a ilha de Aruba. E o Good News de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras matérias, acesse o nosso site redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook. Você fica agora com Mariana Godoy Entrevista. Eu te vejo na semana que vem. Tchau.